Eu sou Celso Deresi, eu sou missionário aqui da Diocese de Florianópolis, trabalho em tempo integral no campo de missão. Depois de alguns anos trabalhando como jornalista, professor de inglês, eu larguei aí a minha carreira, os meus planos de fama, fortuna e decidi dedicar integralmente às missões. Sou pregador desde 1993, depois que eu fiz um retiro, uma experiência de oração lá na cidade de Londrina, lá no estado do Paraná. Viajei 630 quilômetros daqui para fazer esse retiro, e aquele retiro mudou completamente o rumo da minha vida. Como diz o Papa João Paulo II, né? Sempre quando intervém, o Espírito nos deixa maravilhados, né? Ele muda radicalmente as pessoas e a história. Olha o poder do Espírito Santo. Ele muda radicalmente as pessoas e a história. Veja, pelo poder do Espírito Santo, a própria história, ela toma um rumo diferente. Então, hoje é uma noite que o Espírito de Deus quer falar a nós, quer agir em nós, quer nos modelar, como que o próprio catecismo da igreja chama o Espírito Santo como o artífice das obras de Deus. Então, é o artista, né? O artífice, aquele que esculpe as obras de Deus, faz acontecer, deixa transparecer a glória de Deus, né? Das obras de Deus. E claro, as obras de Deus incluem também tudo que é sagrado, tudo que é belo, né? Tudo aquilo que engrandece o nome de Deus, a majestade de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Então aí está o sagrado, aquilo que é as coisas de Deus. Nós vamos falar sobre isso, sobre a importância do sagrado, a importância das coisas de Deus. Eu sempre que eu vou para Roma, já fui algumas vezes lá, eu sempre procuro trazer algo aqui de sagrado, né, para a nossa igreja. Então, por exemplo, um dos cálices que é usado ali na Santa Inês, eu trouxe de lá, no tempo do Frei Antônio. Então, graças a Deus ele gostou, porque poderia não ter gostado, né? Então, eu sempre tive essa preocupação muito grande pelo sagrado, em deixar claro que Deus é Deus. Muita gente crê em Deus, mas muita gente não crê que Deus é Deus. Não respeita a Deus como Deus merece ser respeitado. Não dá adoração a Deus como Deus merece ser adorado. Não reverencia a Deus como Deus merece ser reverenciado. Em tudo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, Deus merece tudo de nobre, né? O horário nobre, o nosso dinheiro nobre, os materiais mais nobres, o ouro. Por isso que o cálice, né, ele tem que ser de ouro por dentro, não pode ser outro material, tem que ser de ouro, porque ali está o preciosíssimo sangue do Rei dos Reis. Então, e isso eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite para falar sobre isso, porque eu tenho um amor muito grande pelo sagrado. Inclusive agora essa semana também, eu tinha comprado um lustre lá para minha casa, e não é coincidentemente, Deus já havia preparado isso. Ficou muito grande, né? Comprei pela internet, mas um lustre muito bonito, coisa de cinema. E claro, meu sonho era pôr lá, mas aí ficou muito grande. Daí eu pensei assim, pois mas tem alguma coisa que Deus está falando comigo através desse erro de compra, né? Aí eu fui lá falar com o Padre Silvano, pároco da paróquia São Sebastião. Disse: Padre Silvano, tem esse lustre aqui, mostrei para ele se encantou, amou. Ele está pensando em pôr ele no batistério, né? O senhor está reformando tudo aqui, o que o senhor acha? Disse: olha, eu deixei aqui um gancho aqui de aço pendurado bem ali no Santíssimo Sacramento. Eu não sabia porquê, mas pedi para deixar um suporte de aço. E ele falou: olha, eu fui ali ver um lustre, não gostei, ou era muito grande, ou era muito feio, ou era muito caro. No fim das contas ele gostou demais do lustre e está lá. Foi instalado essa semana, um lustre maravilhoso. Você pode ir lá visitar, né?
Está lá no... Aliás, meu Deus, o novo tabernáculo lá da São Sebastião ficou magnífico, né? Estava muito desleixado, né? Não sei por qual motivo. Mas ficou... Não quero julgar ninguém, mas bonito, né? estava muito desleixado aquele sacrário, né? E hoje ficou simplesmente, excepcionalmente lindo, né? É maravilhoso, vale a pena vocês ir lá darem uma olhada no novo tabernáculo lá da igreja São Sebastião. Eu falando sobre isso, em primeiro lugar, quando a gente fala das coisas sagradas, tudo que é sagrado remete a Deus, certo? Nós honramos as coisas sagradas porque estamos honrando a Deus, né? Adoração, a reverência, tudo a Deus. Deus, ele é incompreensível, né? Ele tem muitos teólogos que dizem que o céu, o que é o céu? O céu, a gente pensa, muitas pessoas, eu tinha um colega de jornalismo, né, lá em Blumenau, ele era boêmio, ele era um bon vivant, né? Era boemia, era bebida, enfim, nós sabemos, né? E ele um dia falou assim para mim: olha, eu quero ir para o inferno porque o céu é um lugar muito chato, né? Não tem nada o que fazer lá no céu, né? E o inferno deve ser mais divertido. Você imagina um negócio desse, meu Deus do céu? Que as pessoas têm a noção assim que o céu, você chegou aqui, como você chegou aqui, né, nessa igreja, e aí você olha, mapeia, olhou para o teto, olhou para o chão, olhou aqui, papá, já mapeou tudo, já não tem mais o que ver. As pessoas acham que no céu é também assim, chega lá, né, olha para cá, olha para pronto, agora eu vou passar a eternidade aqui, né? Não, o céu, dizem alguns teólogos, ele é conhecer a Deus sem jamais chegar a conhecê-lo por inteiro. Isso é um gozo tão inefável, tão grande, que supera qualquer outro gozo, qualquer outra alegria, porque Deus é tão grande, tão imenso, tão incognoscível, tão superior àquilo que a mente humana é capaz de compreender, que nem mesmo uma eternidade é capaz de nós o conhecermos totalmente. Esse Deus merece tudo de melhor, toda adoração, todo respeito. Aliás, qual é o problema do mundo hoje? O problema do mundo não é econômico, não é de mudança climática, não é problema de terrorismo, não é problema de vírus, isso, aquilo, não. Tudo isso é consequência de um problema: a perda do temor de Deus. O mundo perdeu o temor de Deus. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles perderam o temor de Deus. E quando o temor de Deus nos mantém próximos de Deus, em adoração a Deus, em reverência, em serviço dele. E o medo de Deus é um sintoma de que perdemos o temor de Deus, aí nós nos escondemos. E o mundo, como disse muito bem o Papa Bento XVI, o mundo de hoje declarou a morte de Deus. E ele, quando leu a Constituição da União Europeia, né, o Papa Bento XVI, e o Papa Bento XVI, não se engane, ele era um grande economista, um grande teólogo, um grande sociólogo, ele era um político que ele via as coisas lá 100 anos na frente. O homem era uma sumidade. E ele, quando leu a Constituição, né, da União Europeia, que são 27 países, ele subiu nas tamancas, ele ficou enfurecido porque não mencionava as raízes cristãs da Europa. A Europa cresceu, floresceu, se desenvolveu, prosperou, enraizada no cristianismo, né, nos mosteiros, nas universidades, e agora simplesmente declarou a morte de Deus. Terrível isso. E o Papa Bento XVI, ele falou: olha, a declaração da morte de Deus é um ato suicida, porque é a declaração da morte do homem. É a declaração da morte do homem. Jesus hoje ele é um estorvo para a humanidade. A igreja, ela hoje representa uma instituição obscura, retrógrada, que tem que ser cancelada, certo? Então veja a que ponto chegou a humanidade, de voltar as costas para aquele que criou o homem, que colocou o sopro da vida no homem. É o ateísmo prático. As
pessoas vivem como se Deus não existisse. Legislam, fazem leis como se Deus não existisse, como se não fossem passar por um julgamento, correto? E não é à toa, olha a perda do temor de Deus, tiraram os crucifixos da escola, né? E olha o que virou o mundo. Não se pode mais rezar. Tem locais que você não pode usar mais um crucifixo, correto? Então, veja hoje a loucura deste homem moderno, desse pseudo-intelectualismo que começou lá com a Revolução Francesa, né? Vamos tirar Deus do centro, agora é o homem, é o iluminismo, né? O enlightenment. Vamos agora, é o homem, é a pura razão, né? É Descartes, é Jean-Jacques Rousseau, e agora esse tal de Jesus, esse tem que sair de cena. Agora é a razão pura, é o homem, é a ciência. Não precisamos mais dessas superstições cristãs, né? Então, e aí vem todo o surgimento de toda uma dessacralização, não é? Levada a cabo pela maçonaria, pelo Illuminati, por outras seitas, organizações que trabalham arduamente para dessacralizar, para esvaziar o divino, diluir o reino do além para estabelecer o reino do aqui, correto? Isso era uma das leis do comunismo. Marx, ele disse, nós temos que dessacralizar, porque o paraíso existe só aqui na terra, a religião é o ópio do povo, certo? Então temos que dessacralizar tudo, e até se infiltrar dentro da própria igreja, para dessacralizar, correto? Tem hoje igrejas que você vai que é um galpão, não é uma igreja, é um galpão. E tadinho de Jesus ali no sacrário, né? Aí você entra aqui em Balneário, nada contra, viu? Não sou nada contra progresso. Você vai num hall de entrada de um edifício aqui, a pessoa quase desmaia de tanto mármore, tanta beleza. Aí você vai numa igreja aí, pelo amor de Deus, meus irmãos, o que é isso? Olha que inversão de prioridades. E não são católicos? Não são católicos que deveriam colocar Deus em primeiro lugar? Claro que pode fazer isso, é lindo, é maravilhoso. Claro que pode, deve. Mas pelo amor de Deus, quando o homem esquece da majestade de Deus, da soberania de Deus, ele vai para o buraco, a coisa degringola, e aí o mundo não adianta. O mundo, as pessoas tem milhões de livros, né, nas bibliotecas que falam de desenvolvimento, disso, daquilo, mas quando o coração do homem está infectado com orgulho, soberba, a coisa vai para o buraco, e aí é guerra, é conflito, é devassidão, e aí é a destruição de tudo, da família, a destruição da própria igreja, a coisa vai para o buraco. E aí, queridos, por isso que eu digo, lá Tobias, né, que fala, o livro Tobias, o Tobias já, a primeira coisa, a preocupação dele, desde criança, porque as pessoas hoje estão, como é que eu vou educar o meu filho, né, minha filha? E são duas coisas que você precisa fazer para educar um filho, duas coisas, além de dar o amor, né, o amor, toda criança precisa muito de amor, né, mas tem duas coisas que é o segredo para educar um filho, muito fácil, duas coisas que os pais devem se preocupar. Os pais, todo pai tem preocupação, né? Eu preciso dar para o meu filho aquilo que eu não tive, correto? Mas a preocupação aqui, fala aqui no livro de Tobias, dizia assim que, ensinou-lhe desde sua mais tenra idade a temer a Deus e a se abster de todo pecado. É só isso. Você quer educar um filho, uma filha, é só ensinar isso para o filho. Ensinou-lhe desde a sua mais tenra idade a temer a Deus e a se abster de todo pecado. Se a educação fosse fundamentada nesses dois pilares, o mundo seria um paraíso. Temer a Deus e se abster do pecado, porque toda desgraça
vem do pecado. Toda desgraça vem do pecado. O salário do pecado é a morte. E a perda do temor de Deus é aquilo que aconteceu com Adão e Eva. O demônio entra, o demônio ele se assenhora do mundo, não é? As pessoas começam a dar ouvidos ao diabo ao invés de dar ouvidos a Deus. Então, de nossa parte é necessário um empenho, correto? O que eu posso fazer para que Deus seja mais adorado, mais amado, mais conhecido? Sinais, né? Sinais. Primeiro, eu preciso, claro, o lugar mais sagrado depois do Santíssimo, do próprio Deus, sou eu mesmo, né? Sou o templo do Espírito Santo. Eu preciso dar o testemunho de santidade. Onde foi o dia de Todos os Santos? Não, a igreja celebra onde? Domingo, dia de Todos os Santos. Então veja, o nome de Deus é profanado muitas vezes por causa do mau testemunho dos cristãos. É profanado por causa do mau testemunho dos cristãos. E muita gente muda de igreja porque não vê o testemunho dos cristãos, né? Testemunho inclusive de adoração, de reverência. Nós temos uma verdadeira crise nessa questão, né, dentro da igreja. As vestes, por exemplo, eu sempre estou lá na igreja, vejo as pessoas indo cerimônia de batismo, é vergonhoso, com seminuas, trajes sumários, né, praticamente pelados dentro da igreja. É impressionante. Casamento, então, olha, os trajes muitas vezes ali, os vestidos, é uma coisa que, tadinho do padre, né, passa vergonha. Até uma vez tinha o Papa João 23, estava sentado, nada contra a beleza feminina, nada disso, mas tinha uma mulher se vestindo assim, bem provocativamente na mesa com o Papa. Aí o Papa falou assim, pega uma maçã e dá para ela para ver se ela perceba que está nua. Então, o sagrado, meus irmãos, pelo amor de Deus, eu lembro quando eu fui lá no Monte Gargano, tem o santuário de São Miguel Arcanjo, lá na Itália, fica bem próximo ali de São Giovanni Rotondo, né, onde está o corpo incorrupto do Padre Pio. E aí, no santuário de São Miguel Arcanjo, quando você entra, diz assim, aqui é a casa de Deus, a porta do céu, inclina-te, né? Inclina-te. É a casa de Deus, a porta do céu. E aí eu me coloquei no chão, me deitei mesmo no chão ali, conforme estava dito ali, era para fazer isso, não era? Não era. Está escrito ali a casa de Deus, a porta do céu, mas isso aqui é impressão, ou é uma brincadeira, ou é uma mentira, ou é verdade. Ora, se é a casa de Deus, a porta do céu, e está dizendo inclina-te, eu me deitei no chão, com a cabeça no chão. Aí o pessoal passava, ficava olhando, né? Mas não é a casa de Deus, a porta do céu. Então, aqui levar a sério, meus irmãos, levar a sério. As pessoas não estão levando mais a sério as coisas de Deus. As pessoas estão ridicularizando as coisas de Deus, infelizmente, muito por causa das novelas, dos filmes, né? Essa rede de esgoto de televisão, essas novelas emporcalhadas da rede de esgoto de televisão, que envenena mentes, envenena corações, que você nunca vê uma novela mostrar um padre santo, é sempre um padre ridículo, é sempre um padre atrapalhado, nunca mostra um casal na missa, pessoas orando, né? É sempre ridicularizando, tripudiando, né? Eles têm cartas marcadas, é terrível. Então veja, queridos, o Papa João Paulo II, quando ele era cardeal, ele foi no congresso eucarístico lá nos Estados Unidos, na Filadélfia, e ele fez uma revelação muito importante, hein? Ele falou assim: nós estamos no confronto final entre Cristo e o anticristo, entre o evangelho e o anti-evangelho, entre a igreja e a anti-igreja. Nós estamos no confronto final.
Por isso que o demônio, ele faz de tudo mesmo para que o nome de Deus seja vilipendiado, profanado. Faz de tudo para que as igrejas não sejam igrejas, não sejam lugares onde o sagrado é sagrado, certo? Então, infelizmente, muitos sacerdotes entraram nessa onda, né, que temos que ser gente como o povo. Não, mas se o sacerdote tem que ser igual a eu, então por que ele é sacerdote? Não é? Ué, mas por que estudou 10, 15 anos? É para ser sacerdote, correto? Porque ele tem um munus especial, ele tem uma investidura especial, ele não pode ser igual a eu. Não, ele é sacerdote, então ele tem que ter as vestes sacerdotais, ele tem que ter todos os ritos sacerdotais, tem que respeitar. Começa pelas vestes, que eles nem se identificam mais como padre na rua. Exatamente. Fora da igreja. Olha, vocês veem como é sério isso, a questão do sagrado. Por exemplo, a liturgia eucarística, tem coisas que o povo não poderia rezar, certo? Não poderia rezar junto com o padre. Infelizmente, essa teologia da libertação, né, entrou aí para bagunçar mesmo com a Santa Missa, bagunçar com a liturgia, né? Não sei se vocês lembram, mas e as palmas? Sim, pois é, excessos, né? Os excessos. Olha, vocês têm uma ideia da questão do sagrado dentro das igrejas? Esse aqui é o Código Canônico, viu? Código de Direito Canônico, correto? Código de Direito Canônico, isso aqui é a lei da igreja, é toda a parte jurídica da igreja, né? Tudo que diz respeito àquilo que deve ser observado ou não observado. Aqui fala sobre os locais sagrados, no parágrafo cânon 1211, cânon 1211, para vocês entenderem como é importante, ele está em latim e está em português, para vocês verem como isso aqui é sério. Então aqui, o cânon 1211 fala assim: os lugares sagrados são violados por atos gravemente injuriosos, correto? Aí perpetrados com o escândalo dos fiéis e que, a juízo do ordinário local, são de tal modo graves e contrários à santidade. Olha aqui. São contrários ao quê? Santidade. Então eu pergunto, a pessoa vai seminua numa cerimônia de batismo, isso não é profanar? Ou comungar. Não é profanar? Ou comungar. Tomar o corpo de Cristo ali. Olha as roupas que as pessoas vão na igreja mesmo. Tem gente que vai de pijama, aquele pijama já vi homens de aquele, é um shortzinho assim de pijama, não dá para entender um negócio desse. Camiseta regata, uma vez um sujeito, mas o cara era um monstro, ele era um armário, né? Mas uma regatinha assim que mal cobria, né, o corpo, né? Era só uma tirinha. Aí no final da missa eu falava com ele, disse: meu senhor, posso falar com o senhor? Mas o cara era um armário, ele era um gorila, né? Aí eu pensei assim: agora que eu vou morrer, né? Agora que eu vou ver Jesus face a face, né? Então, aí eu disse: o senhor está com roupas inadequadas aqui para essa igreja, né? E o sujeito, ao invés de se arrepender, saiu cuspindo fogo, né? Ainda bem que não me pegou pelo pescoço, porque senão eu estava morto, não estava com vocês hoje, né? Mas falei. E pelo amor de Deus, meus irmãos, olha que ponto nós chegamos. E todo mundo acha muito normal. Não é assim, meus queridos. Você vai no tribunal, todo mundo vestido de terno. Você vai, por exemplo, viajar de avião, as meninas lá, as comissárias, elas estão cabelinho preso, a roupinha aqui em cima, põe até um lenço no pescoço, arrumadíssimas, certo? Aí você vai na igreja, é horrível o que está acontecendo, é uma profanação, é terrível. E as conversas antes da missa, você na mesa da comunhão, tem que fechar os olhos às vezes. e as conversas antes das missas, algazarra,
Pelo amor de Deus, meus irmãos, é terrível. Isso deveria haver uma educação por parte dos responsáveis, uma catequese sobre isso, tem que ser feito com urgência, correto? A gente não pode achar assim que, aquela, igual muitas vezes, né? Eu finjo que ensino e você finge que aprende e está tudo bem, né? Tá certo? Não é assim, tem que falar a verdade. Jesus, conhecereis a verdade os libertará. Aqui diz, olha, contrários à santidade do lugar, que não seja lícito exercer neles o culto, enquanto não for reparada a injúria mediante o rito penitencial estabelecido nos livros litúrgicos. Eu lembro, por exemplo, aqui na Santa Inês, uma vez quebraram a imagem de uma imagem de Nossa Senhora, se não me engano. Entrou um sujeito lá, quebrou a imagem que estava ali no lado do altar, despedaçou. Deveria ter sido feito o quê? Um rito penitencial, não sei se foi feito, para reparar. Enquanto esse rito não for feito, não deveria nem ter missa, deveria ser fechada a igreja até fazer o rito penitencial. E quando entraram lá e bateram nos freis lá, quase mataram os freis, vocês lembram? Assaltaram? Isso também é profanação, profanar um homem de Deus. O padre, ele age in persona Christi, na pessoa de Cristo, viu? Então vai lá o sujeito, rouba, bate no padre, estrangula. Isso é uma profanação gravíssima. A Bíblia diz, olha, ai daquele que tocar no meu ungido, né? O Senhor diz que tocar no meu ungido. E meus irmãos, a propósito também, não fale mal do seu padre à toa. Se você tem algo para falar, fale com ele, correto? Porque não vai acrescentar nada. Falar mal de padre, para quê? Eu discordo, eu tenho 1 milhão de coisas que muitas vezes eu discordo, homilias muitas vezes horríveis, o padre não observa muitas vezes os ritos que devem ser observados, mas eu nunca falo mal de um padre, muito pelo contrário, eu defendo. Então não fale mal do seu padre, isso só vai aumentar mais o problema. Não é? Então, se você tem alguma coisa, fale com o padre, correto? Se você tem realmente certeza, fale com o padre. Então aqui, veja, bateram uma vez também no padre Pedro lá na São Sebastião, né? Também bateram nele. Deveria ter fechado a igreja e fazer um rito penitencial até reparar, correto? Então veja como a igreja ela é séria nesses assuntos, seríssima. Veja, olha, nós temos aqui o Papa Pio XI, né? Ele, por qual razão, né, se perdeu o sentido sagrado, né? Olha, para mim a igreja mais bonita do Brasil, respeitando as opiniões, né? Qual é? É aqui pertinho, né? É a igreja do Santíssimo Sacramento, lá, Itajaí, né? Aquilo sim é uma igreja que reverencia e dá glória a Deus, né? Tem outras igrejas lindas por aí também, né? Mas olha a beleza, a sacralidade. Aquela é uma igreja que dá glória a Deus em todos os sentidos, né? É simplesmente maravilhosa. Na minha opinião, a igreja mais bonita do Brasil, a joia da arquitetura catarinense, né? Igreja do Santíssimo Sacramento em Itajaí, né? É um arquiteto alemão, não lembro mais o nome dele, mas enfim, ele fez várias igrejas por aí, né? Mas olha que igreja extraordinária. Olha o presbitério dessa igreja. Que coisa extraordinária. Que coisa incrível, maravilhosa. Dá gosto de entrar naquela igreja, né? Então, colocar... aqui que está o problema. O problema é que o Papa Pio XI, na encíclica Ubi Arcanum Dei Concilio, de 1922, ele disse que as coisas tornarão a ser sagradas outra vez quando Jesus Cristo reassumir o seu lugar por direito como Rei de todos os homens, de todos os estados e de todas as nações. Certo? As coisas tornarão a ser sagradas outra vez quando Jesus Cristo reassumir o seu lugar por direito
como rei de todos os homens, de todos os estados e de todas as nações. Correto? É por isso que, como eu falei antes, a Europa é neopagã, o neopaganismo na Europa, né? Estados Unidos também, Brasil também, e é por isso que, por exemplo, na Europa estão vendendo igrejas lá para transformar em bar, em boate, restaurante, e o pior de tudo, ainda deixam lá os vitrais, deixam o altar, terríveis profanações. E a moda, então um desfile agora lá em Berlim, na Alemanha, né? As pessoas peladas, usando crucifixo, imagens sacras, Nossa Senhora, não é? Terrível. Vocês vejam como o demônio, ele é rasteiro, como ele é sujo, ele é encardido mesmo, né? Como o demônio, ele realmente quer tirar o sagrado, tirar o Deus do centro, porque ele quer ser adorado, né? E aí está, por isso também que muito se perdeu do sagrado dentro da igreja, porque tiraram Jesus do centro, não é? Então, porque agora nós temos que cuidar do homem, porque o homem é sagrado, claro. Então, esse humanismo, né? O antropocentrismo, o homem como centro do universo, e se esquece de Deus, de dar honra, glória a Deus, né? Então aí é o perigo do marxismo dentro da igreja, coloca o homem como centro de tudo. Então Deus é um adorno, Deus é apenas, não é, um político cósmico aqui, mas o homem é o centro de tudo. Isso não funciona, nunca funcionou e nunca vai funcionar. Aqui Jesus precisa reassumir o seu lugar por direito, como rei de todos os homens. Agora, dia 25 de novembro, festa, Cristo, Rei do Universo, né? Jesus Cristo, Rei do Universo. Jesus Cristo, Rei do Universo. Eu lembro que nós estamos fazendo agora, inclusive, como desagravo, né, todas essas profanações terríveis, Santíssimo Sacramento, meu Deus, quantas hóstias estão sendo roubadas para rituais, para profanações, que já aconteceu aqui na Santa Inês também, outras igrejas, já vi, uma mulher colocou a hóstia dentro da bolsa, nós rodeamos ela e obrigamos ela a tirar. Então, aqui também uma vez, fui atrás de uma outra aqui, estava levando a hóstia para casa, falei para ela devolver, falei para ela que era um pecado mortal que ela estava fazendo, profanação do Santíssimo Sacramento, gravíssimo, né? Então por isso nós estamos fazendo vigílias mensais, muitos de vocês já ouviram, né? Todos os meses a gente faz uma vigília de adoração ao Santíssimo Sacramento. A gente começa à meia-noite e a gente segue até às 6 horas da manhã, adorando o Santíssimo. É uma vigília solene, quando o Santíssimo é exposto no ostensório, né? Sobre o altar. Sempre, claro, com a aprovação do pároco, exposto por um diácono, por um ministro, né? E reposto também por um diácono, por um ministro. Ninguém toca no Santíssimo. É uma adoração de reparação, e já fizemos 28 consecutivas, né? A próxima possivelmente vai ser na São Sebastião, agora no final do mês. E aqui nós temos, a questão é assim, por exemplo, quando você faz a genuflexão, né? Correto? A maioria dá um coicinho de porco ali, né? Não é verdade? E espanta a mosca, né? Dá um coicinho de porco ali, né? Então, na genuflexão você tem que tocar com o joelho no chão, né? A pessoa vai diante do Santíssimo, né? Tem que tocar, entra na igreja, você toca o joelho no chão, né? Tem que tocar. Isso é genuflexão, né? Você vai tomar, por exemplo, a Santa Hóstia, então você tem que se inclinar. A pessoa está na sua frente, está tomando a hóstia, você se inclina antes dela sair, você já se inclina. Aí ela sai, você toma
Se possível, o ideal que seria a comunhão na boca, né? Evitaria todas essas profanações, mas infelizmente, infelizmente, tem muitos ministros que nem dão comunhão na boca, se recusam, né? É um direito que eu tenho, um direito que você tem. Isso já aconteceu comigo. O pessoal recusou me dar na boca. Então, não condenam muitas vezes porque são orientados para isso, né? Não tem conhecimento, não tem noção do que estão fazendo. Fazem de boa vontade, achando que... Mas é terrível o que se faz, as profanações do Santíssimo Sacramento. Terrível. Ô Celso, mas essa parte aí, ó, o padre manda dar na mão. Sempre, por isso que eu digo. Eles vão ali no altar e falam isso. Então, vai muito da orientação do sacerdote, né? Ele que orienta, né? E os ministros, eles obedecem, né? Eu entendo isso. Então, eu entendo perfeitamente, né? Mas a lei da igreja diz que você tem liberdade de tomar na boca ou na mão, né? E como agora, claro, essa questão do vírus aí, mas já passou, né? Então, já não tem mais essa restrição. Já está permitido novamente a comunhão na boca, né? Então não se poderia negar, não se poderia negar a comunhão na boca, né? Ô Celso, eu já vi cenas em outras igrejas, que diante do ministro, o cidadão ele se ajoelhou perante o Santíssimo e abriu a boca e foi colocado sobre a língua. Veja, eu achei um ato lindíssimo. Claro. Ao corpo de Cristo. E até assim, né? As pessoas falam que é exagero, mas que tipo de exagero? Não é exagero nenhum a pessoa se ajoelhar ali, é adoração, é reverência. Então tem que ter muito cuidado, pessoal, meus irmãos. Nós temos que ser exemplos, né? Então, nós estamos aqui, nós temos que ser modelos, exemplos e procurar com toda a reverência, tudo que é sagrado. Manter o silêncio antes da Santa Missa, né? Alguém chega para conversar, vamos ali fora, né? Vamos ali fora conversar um pouquinho, então, certo? Tudo aquilo que é sagrado merece todo o respeito, toda a reverência, todo o mais belo possível, correto? O melhor. Então tem que dar o melhor para Deus, as primícias, correto? As primícias do nosso dinheiro. Então eu não vou. Eu lembro, por exemplo, eu comprei, tinha 2 vasos lindíssimos de, como é que chama? Aquele paquistanês, como é que chama? Aquela pedra que vem do Paquistão, ônix, né? Ônix, ou é parecido com ônix ali, como é que chama? Enfim, é aqueles vasos bonitos de pedra, né? Os 2 vasos lindíssimos, maravilhosos. E eu falei assim, eu sempre imaginei aqueles 2 vasos, mas assim dessa altura, né? Pesa 1 tonelada cada um, mas são lindos. Não sei se é ônix, como é que chama? Tem um outro nome. Bom, enfim, acho que é ônix, pedra de ônix, se não me engano. E aí, estava à venda ali numa loja e eu sempre passava na frente, assim, um dia eu vou comprar esses vasos aí para botar na frente do altar, né? Quero colocar um em cada lado do sacrário, né? E aqueles vasos, olha só, ficaram 8 anos naquela loja, ninguém comprou, ninguém vendeu. E até que eu consegui o dinheiro, comprei os 2 vasos. Eles não era muito barato, não. E onde é que eles estão? Estão lá no sacrário da Capela das Irmãs do Carmelo, lá em Itajaí. Se você for, eu fui à missa hoje lá, estão um de cada lado do sacrário, ali na capela da Divina Misericórdia, né? Igreja da Divina Misericórdia, no Carmelo de Itajaí. Você vai lá, estão os 2 vasos, um de cada lado do sacrário. Eu vejo como Deus, ele, por 8 anos, um negócio que não tem cabimento, né? Devia ter vendido, que eram lindos os vasos, e tem gente rica, né? Para pôr nos prédios, na portaria. Exatamente, poderia pôr uma portaria, não sei. E aí, mas Deus, ele queria aqueles vasos para honrar o seu Filho Jesus, né? Estão lá, lindos os vasos, né? Porque se você for lá, você vê lá. Então, de todas as maneiras, você tem que estar atento. Como é que eu posso dar glória a Deus? De que maneira?
o meu comportamento, obviamente, né? Obviamente que é inútil, não é que é inútil, mas seria um contrassenso a pessoa dar honra a Deus com tudo que é belo, maravilhoso e viver uma vida de podridão, não é? Uma vida de podridão. Por isso que Jesus diz, né? É do interior do homem que sai todos os assassinatos, as calúnias, as difamações, as devassidões. Então, o limpeza do coração, nós nos esforçarmos mesmo para ter uma vida de santidade, uma vida de santidade, uma vida de obediência a Deus, que as pessoas olhem para nós e que nós exalemos o perfume de Cristo, correto? A gente falou em vaso aqui, né? Nós temos que exalar o perfume de Cristo, não o odor do pecado, o odor da morte, correto? Nós temos que ser realmente, aliás, quando a gente, muitas vezes hoje, né, a gente aprendeu a cultura de hoje, nós aprendemos a olhar o outro como ou um estorvo, ou então alguém que eu possa tirar algo. É isso a maneira que o mundo ensina, né? Ou a pessoa é um estorvo que eu tenho que me eliminar, ou alguém que eu preciso extrair alguma vantagem. Não se olha mais o homem como imagem e semelhança de Deus, né? Imagem e semelhança de Deus. Aí tinha uma pessoa que era chata, meu Deus do céu, pediu para ser chata e entrou 2 vezes na fila. E aí um dia tinha um jantar e eu pedi assim, eu acho que era Quaresma. Aí eu falei, Senhor, hoje eu quero sentar na mesa com a pessoa mais chata, né? Porque a gente sempre quer ir no simpático, né? E aí quando eu entrei ali era um jantar beneficente, quem estava sentado lá sozinho, estava lá, sentei lá, ouvi, conversei, olhei com amor nos olhos, né? Dei toda a atenção. Aí depois ela falou assim que, puxa, Celso, hoje eu pedi para Deus que sentasse comigo a pessoa mais orgulhosa do mundo e você veio. E você está aqui sentado comigo. Então, mas a gente assim aprendeu a olhar com os outros, né? Não como alguém, o que eu posso extrair dessa pessoa, né? Ou essa pessoa tem que me livrar dela o quanto antes, porque é um atrapalho para os meus planos, correto? Mas veja uma pessoa que ela tem o Espírito Santo, ela olha para o outro, né? Ela ama o outro. Eu lembro, uma vez eu fui pregar e tinha uma pessoa também que puxa vida, difícil, assim, porque a gente tem essa coisa, a gente só olha os defeitos dos outros, na verdade os defeitos dos outros são os nossos defeitos, né? E aí a pessoa ali, e o Espírito Santo disse, mas eu vi Jesus fala assim, mas Celso, ama essa pessoa, ama com todo o teu amor, né? Aí comecei a olhar para ela com um amor muito profundo, ouvi, perguntei e fiquei ali 15, 20, meia hora conversando com a pessoa. A pessoa depois mandou um áudio para mim, olha, que ela nunca se sentiu tão amada na vida e que aquilo foi a coisa mais linda que aconteceu com ela, correto? Porque no primeiro momento eu preciso me livrar dessa pessoa, está me perturbando, está me incomodando, né? Correto? Não, mas eu sentei, amei, olhei com todo o amor para aquela pessoa, ouvi com todo o amor e o amor fluía dos meus olhos para ela e ela sentiu o amor e aquilo foi um bálsamo para a vida dela, assim, impressionante. Ele não conhece a história da pessoa, né? Não conhece? Óbvio que a gente não tem que aceitar a falsa compaixão, né? Óbvio que a gente não tem que aceitar tudo que os outros fazem, etc, né? Mas, dentro do possível, olhar para as pessoas como imagem e semelhança de Deus. Isso também é sagrado, correto? Sagrado. Como é que a gente pode dizer que ama a Deus que a gente não vê e não ama o irmão que a gente vê, né? Óbvio que a gente não tem que aceitar tudo. Tem gente que, não é? Tem gente que é igual o cavalo marinho, né? Se faz de peixe para não puxar carroça, né?
Então, tem gente folgada, claro, mas procurar amar, né? Porque se a gente ama só aquele que nos ama, né? Que recompensa a gente vai ter, né? Que recompensa? Então, olhar para outras pessoas, né? Eu preciso amar essa pessoa, e este amor vai mudar a pessoa. Incrível, né? Este amor muda o outro. Este amor muda o outro. O amor que eu dou para ela, a atenção, muda outra pessoa. Porque a santidade, ela sempre é agora. Correto? Não é algo grande que vai acontecer no futuro, não. Sempre é com aquela pessoa que está ali. A santidade acontece no agora, né? Sempre naquela pessoa que está ali comigo agora. É ali que acontece a santidade. Este amor, né? Eu tenho que amar a pessoa naquele momento. A pessoa que está ali, enfim, a gente sabe. Isso também é sagrado, muito sagrado. E no fim das contas, meus irmãos, aqui eu gostaria até de sugerir para vocês esse livro aqui. Vocês viram aquele filme, né, A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, né? Ele produziu esse filme depois de ler esse livro, né, que é de uma beata alemã, beatificada, né, por João Paulo II, Ana Catarina Emmerich. Adalberto, né, que é em alemão aqui. Emmerich, enfim, Ana Catarina Emmerich, uma freira beata, e ela teve a visão de tudo que aconteceu na vida de Jesus, desde a anunciação até a morte, a ascensão, a assunção de Maria, o que aconteceu com os apóstolos. Impressionante. É que quando Jesus estava suando sangue, uma das coisas que fez Jesus sofrer muito, porque ele viu tudo que ia acontecer no futuro da igreja, né? Os pecados futuros, ele tomou sobre si também naquele momento. E aqui diz que ele via tudo que acontecia em imagens. Aqui, por exemplo, vi também, aqui a freira, né, falando, né, a Ana Catarina, né, o que Jesus viu. Eu vi também muitos meninos ajudantes da Santa Missa, pouco instruídos, aquilo que a gente falou, né? Eles são pouco instruídos, né, muitas vezes, mal educados e desrespeitosos, que nem respeitavam a Jesus Cristo na mais santa cerimônia. Meu Deus, só Jesus na causa mesmo, né? Só misericórdia de Deus, porque o que a gente vê por aí nas igrejas, em parte eram culpados os mestres e os reitores das igrejas. Vi com espanto que também muitos sacerdotes de todas as hierarquias contribuíam para o desrespeito a Jesus no Santíssimo Sacramento, até alguns que se tinham por crentes e piedosos. Quero mencionar entre esses infelizes apenas uma classe. Vi ali muitos que acreditavam, adoravam e ensinavam a presença de Deus vivo no Santíssimo Sacramento, mas na sua conduta não lhe manifestavam fé e respeito. Agora, olha só, pois descuidavam-se do palácio, aquilo que a gente falou no início, né? Tudo que é prédio é coisa de cinema, né? Os halls de entrada, o palácio de Jesus, do trono, da tenda, da residência, dos ornamentos do Rei do céu e da terra. Isto é, não cuidavam da igreja, do altar, do tabernáculo, do cálice, do ostensório, do Deus vivo e dos vasos, utensílios, ornamentos, vestes para uso e enfeite da casa do Senhor. Tudo estava abandonado e se desfazia em poeira, mofo e imundície de muitos anos. O culto divino era celebrado com pressa e descuido e, se não profanado internamente, pelo menos degradado exteriormente. Tudo isso, porém, não era consequência da verdadeira pobreza, né? Aquilo que a gente falou antes, né? Não era consequência da verdadeira pobreza, mas da indiferença, preguiça, negligência, preocupação com interesses vãos deste mundo. Muitas vezes do egoísmo e morte espiritual, pois vi tal descuido também em igrejas ricas e abastadas. Vi muitos até os quais o luxo mundano, inconveniente e sem gosto substituíra os magníficos e veneráveis monumentos de uma época mais piedosa.
para esconder sobre aparências mentirosas e cobrir com um disfarce brilhante o descuido, a imundícia, a desolação e o desperdício. O que faziam os ricos por vaidosa ostentação, logo imitaram estupidamente os pobres por falta de simplicidade. Aqui, enfim, tem tantas coisas aqui. Vi os fracos escandalizados, o sacramento, o Santíssimo Sacramento profanado, igrejas abandonadas, os sacerdotes desprezados. Olha, como as pessoas muitas vezes não respeitam mais os sacerdotes, né? A reverência que é dada, que os sacerdotes merecem. Não é verdade? Quantas piadas se fazem com os sacerdotes, piadas sujas, obscenas, terríveis. Isso dá alguns bons anos no purgatório, viu? Olha, aqui fala tudo aquilo que Jesus viu, né? Se falasse um ano inteiro, não podia contar todas as afrontas feitas a Jesus e que deste modo conheci. Aqui fala os reformadores, quer dizer, tanta coisa. O que importa para nós, meus irmãos, é colocar Jesus como o centro de tudo. Jesus, ele não é apenas alguém que passou pela história, Jesus é o Senhor da história. Então, nem mesmo todo o ouro do mundo é capaz de dar honra a nosso Senhor Jesus Cristo. Não? Nem todo o ouro do mundo. Jesus, ele merece toda a adoração, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão. Como o nome de Deus é vilipendiado, né? Como se coloca, por exemplo, o nome de comércio, divino isso, divino aquilo, né? Certo? Então, realmente uma situação assim que é preciso uma mudança de mentalidade, uma mudança de atitude da nossa parte. Se você pegar a Bíblia aqui no final, o livro do Apocalipse, falando sobre a realeza de Jesus, né? Você imagina na liturgia celeste. A liturgia celeste, por exemplo, ontem, festa de Todos os Santos, existe toda uma liturgia celeste. Você imagina as vestes dos anjos, as vestes dos santos. São vestes próprias para este dia. O dia do santo, por exemplo. Existe toda uma liturgia para honrar, vestes, músicas, instrumentos, coros. Existe uma verdadeira liturgia celeste, com as várias hierarquias de anjos, de instrumentos, de música. Aqui o livro do Apocalipse, falando sobre a realeza de Jesus, né? Diz assim: vi ainda o céu aberto, eis que aparece um cavalo branco, seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e é com justiça que ele julga e guerreia. Tem olhos flamejantes, há em sua cabeça muitos diademas, e traz escrito um nome que ninguém conhece senão ele. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Seguiam-no em cavalos brancos os exércitos celestes. Você sabe qual é o número dos exércitos celestes? São miríades e miríades, milhões de milhões, incontáveis. E aqui
vestidos de linho fino e de uma brancura imaculada. Percebe aqui? De uma brancura o quê? Então veja como Deus leva a sério a liturgia, as vestes, os vasos sagrados, tudo tem que ser uma brancura imaculada. Não é só branca, é imaculada. Veja como isso é importante. De sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações pagãs, porque ele deve governá-las com cetro de ferro e pisar o lagar de vinho da ardente ira do Deus dominador. Ele traz escrito no manto, olha só, e na coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha, amados, nós somos chamados no movimento Cursílio, tem que trabalhar para que Jesus seja de fato o centro de todas as coisas, correto? Tudo que existe, tudo que o homem faz é para dar glória a Deus, certo? Tudo para a maior glória de Deus, como era o lema de Santo Inácio de Loyola, né? Fundou os jesuítas. Tudo para a maior glória de Deus. Ad majorem Dei gloriam, né? Omnia ad majorem Dei gloriam. Tudo para a maior glória de Deus. Então, tudo que você puder fazer com o seu dinheiro, correto? Depois de você, claro, comprar tudo que você precisar, mas pensa também de que maneira o meu dinheiro pode dar maior glória a Deus. Meu talento, a minha capacidade de persuasão, as minhas vestes precisam dar glória a Deus. Os meus gestos dentro da igreja, a minha conversa com os outros precisa dar glória a Deus. Então, tudo, absolutamente tudo, meu Facebook, meu Instagram, tudo precisa dar tudo para a maior glória de Deus. Tudo para a maior glória de Deus. Olha, queridos, eu volto a dizer aquilo que o Papa Paulo VI disse, nós estamos no confronto final. Pelo andar da carruagem, a segunda vinda de Jesus, ela é iminente. Tudo aponta, né, para uma iminente segunda vinda de Jesus. Os sinais todos estão aí. Então, aqui, vamos pensar em algo muito importante. O que seria mais importante para nós do que a vida eterna? Certo? Não há nada absolutamente mais importante, maior, porque, como diz a palavra, todas as coisas que nós vemos são passageiras e as coisas que são invisíveis são eternas, correto? E para o mundo e é um lema do próprio inferno, né? Fala assim, não troque o certo pelo duvidoso, correto? Então, o duvidoso que é na cartilha do diabo? É a eternidade, é a glória de Deus, é a recompensa que Deus reserva aos santos. É uma coroa de glória, são torrentes de delícias. E o diabo tenta de todas as maneiras nos convencer de que a morte é o fim de tudo, a morte é a extinção, correto? Então vamos aproveitar. Quem pode mais, chora menos, cada um para si e Deus para todos, né? Então, vamos gozar, vamos nos prostituir, vamos nos embebedar, é só farra, é só comilança, é só coisas sensíveis, né? Certo? E a questão, meus irmãos, não é a morte, que tanto morre o tolo quanto morre o sábio, né? Morre todo mundo. A questão é o que se esconde para além das misteriosas portas da morte. E nós sabemos muito bem. As pessoas falam assim, nunca ninguém veio do outro lado para dizer se existe um céu, um inferno. Ué, mas Jesus veio de onde?
Não é? De onde é que veio Jesus? Veio da onde? Jesus não desceu do céu? Aquele que é de cima é superior a todos, tá? No São João. Aquele que veio de cima é superior a todos. O Jesus veio nos revelar as realidades eternas, aquilo que nos aguarda para além das misteriosas portas da morte. E nós sabemos muito bem, é o céu ou o inferno, por toda a eternidade. E ai de nós, se nós escolhermos servir o demônio, como a maioria dos seres humanos estão escolhendo, pôr-se a serviço da serpente. Vão coabitar com ela por toda a eternidade. Isso. Correto? Nós não podemos brincar, meus irmãos, com as coisas de Deus, brincar com a nossa salvação, brincar de ser cristão. Eu pergunto, um soldado que vai para a guerra, ele está brincando com a sua farda? Ele brinca ali, está ali se divertindo? Irmãos, ele está ali para dar vida, correto? Quando ele foi incorporado, né, ao batalhão, ele faz parte do corpo agora do batalhão, incorporado, corporação, né? Então agora ele vai assumir a sua identidade. Quando você foi batizado, você foi incorporado à igreja. E aqui eu fui incorporado, e Jesus é a cabeça, nós somos os membros. E agora, meus irmãos, o que isso significa para mim, ser batizado? Quais as consequências disso? Se eu fui incorporado à igreja, eu tenho que amar a igreja, eu tenho que dar a vida pela igreja, tenho que honrar o nome de Deus, honrar o nome de Jesus, honrar o meu batismo, sempre pensando que nós estamos numa peregrinação para a nossa pátria definitiva. E Deus merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, o horário nobre. Oração tem que ser horário nobre, o nosso dinheiro tem que ser nobre, correto? Aqui em Balneário, gosto muito de Balneário, acho lindo. Tem prédios que, eu não sou contra, tenho muitos amigos consultores, viu? Mas tem prédios que brotam do dia para a noite, né? E tem igreja aqui que está há mais de 20 anos e não foi completada ainda. Essa aqui é Dá para acreditar um negócio desse? 20 anos está aqui. Dá para acreditar? Tem prédio que um apartamento custa 50 milhões, 60 milhões, um apartamento. 5, 6 anos. Tem igreja aqui que está há mais de 20 anos e não foi terminada ainda. Se fosse um grotão, né, lá no interior do estado, até compreensível. Mas Balneário, uma igreja há 20 anos não foi terminada ainda? Isso é vergonha. Não para os padres, falando vergonha dos católicos. Eu tenho um amigo meu, construtor, ele construiu uma igreja, não vou citar o nome, mas construiu uma igreja, aqui na nossa região. Construiu, deu terreno, construiu uma igreja. Isso é lindo. Isso é honrar o nome de Deus, né? Que é de Santo Expedito. Correto? Santo Expedito, né? Isso é dar glória a Deus, né? Pôr o dinheiro a serviço da maior glória de Deus, né? Aquilo que Jesus diz, né? Acumular tesouros no céu, os ladrões não roubam, e as taças não corroem, né? Correto, irmãos? Sou totalmente a favor do progresso, eu amo o progresso, eu amo tecnologia, eu me encanto com esses prédios quando eu olho, eu acho lindo, maravilhoso e rezo para que prospere cada vez mais, né? Uma das coisas que a gente reza nas nossas vigílias é pela prosperidade completa do município onde nós estamos realizando a vigília. A gente reza pela prosperidade daquele município. Mas pelo amor de Deus, meus irmãos, nós vamos inverter as prioridades, né? Deus é Deus, Ele merece toda adoração, toda glória, toda honra, todo louvor, Ele merece tudo de bom. Afinal de contas, Deus tanto amou o mundo, não é? Que deu seu Filho único,
para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus poupou a vida de Isaac quando pediu em sacrifício a Abraão. Deteve a mão de Isaac, mas não deteve a mão dos pecadores que crucificaram o seu filho Jesus. Ele deu o que ele tinha de melhor. Irmãos, o que nós estamos dando para Deus? Santo Inácio, ele sempre se perguntava, né? Que fiz, que faço e que farei por ti, Senhor? Faça essa pergunta também. Que fiz, que faço e que farei por ti, Senhor? Faça conforme você pode. Correto? Deus não vai pedir de você aquilo que você não pode fazer, certo? Deus não vai pedir de você o que você não pode fazer, mas dentro do que você pode fazer, que é possível, pergunte-se: que fiz, que faço e que farei por ti, Senhor? E a partir de hoje, o que você pode fazer para dar maior glória a Deus? Em todas as áreas da sua vida, todas as situações, em tudo. De que maneira eu posso dar maior glória a Deus? Como a gente reza na doxologia final do Pai Nosso, né? Na verdade, a doxologia é o final do Pai Nosso, né? Que a Ele pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor, né? Irmãos, temos alguns anos de vida, talvez alguma semana, mas nos dias que nos restam nessa vida, como cursilho, né, como família, como empresários, profissionais liberais, de que maneira eu vou dar glória a Deus? Começando pela limpeza do meu coração, né? Entronizando Jesus no meu coração, correto? Até para finalizar, aí tinha um casal, aí um dia convidaram o bispo para um jantar na casa. Aí o esposo, quando o bispo entrou na sala, o esposo levou ele até uma parede, falou: senhor bispo, esse crucifixo aqui nós compramos lá na Itália, tudo cravejado de diamante, custou uma fortuna, olha a beleza, foi feito por um artista muito famoso. Aí chegou a esposa e falou: é verdade, faz 20 anos que ele está aqui, o esposo, né? 20 anos que nós colocamos ele aqui. Mas aí a esposa falou assim: é verdade, mas faz apenas 6 meses que Jesus Cristo se tornou Senhor dessa família. Nossa! Que tapa de luva. Jesus Cristo é o Senhor, né? Jesus Cristo é o Senhor. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ô Celso, Pode encerrar, Evandro Spielberg.